Deus é soberano sobre tudo ou o homem é responsável por tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer? Ou será que podem ser as duas coisas ao mesmo tempo? Soberania divina ou responsabilidade humana? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que as duas coisas biblicamente coexistem. Talvez você nunca tenha visto nenhum calvinista defendendo o que eu vou falar aqui hoje. Seja bem-vindo ao canal Rapsódio do Logos, eu sou Matheus Borges e vamos falar desse tema tão importante para a teologia bíblica como um todo. Um assunto milenar que antecede a própria reforma protestante. Começou lá com Agostinho e Pelágio esse grande debate. Livre-arbítrio, soberania divina, predestinação, presciência. O que a Bíblia de fato fala sobre isso? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a existência de uma certa tensão nos textos bíblicos e a gente vai concluir algo muito interessante que você vai perceber que talvez não seja bem aquilo que as pessoas falam por aí. Vamos direto para o texto bíblico, porque hoje o vídeo vai ser recheado de versículos da Bíblia. A gente vai basicamente dar uma olhada em cada um e vamos ver se eles estão falando, estão defendendo, digamos assim, Deus como soberano sobre todas as ações e pensamentos humanos e acontecimentos, ou os homens responsáveis por tudo aquilo que eles fazem, livres ou não, para escolher e agir. Primeiro versículo, primeiro conjunto de versículos que eu separei, Deuteronômio capítulo 30, a gente vai ler o 19 e o 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. O primeiro texto que eu selecionei mostra claramente, não tem como ter outra leitura desse texto, mostra claramente que a vida e a longevidade depende de escolher a vida, que é basicamente obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Então a gente está falando aqui de uma escolha, percebe? E uma escolha você escolhe sim ou não. Isso traz uma consequência. Quer dizer que a gente está vendo claramente a Bíblia ensinando a responsabilidade humana. Segundo texto, Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E o dirige aqui é a mesma palavra utilizada no verso 12. A gente leu 9. No verso 12 é a mesma palavra que vai dizer estabelece em vez de dirige. Então vamos lá. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono, ou seja, se firma o trono. Então, o contexto que é utilizado está dizendo que, embora os homens planejam o que vão fazer, é o Senhor quem determina o que vai acontecer. Soberania divina. Ué, mas a gente não acabou de ver que a Bíblia ensina a responsabilidade humana? Vamos avançar um pouco mais. Gálatas 6, 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Responsabilidade humana. Pura, purinha. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu só posso dar conta de alguma coisa se eu sou responsável por essa coisa. E eu só posso ser responsável por essa coisa se eu fiz ou deixei de fazer pela minha vontade, pela minha responsabilidade. Senão, não há justiça. Parece até um arminiano falando, não é? Mas é a Bíblia. Então preste atenção. Existe muito preconceito com calvinismo, com calvinistas, porque as pessoas pensam que
é dito uma coisa que não é. Eu estou te mostrando a visão calvinista a respeito desse tema. E não tem nada a ver com o pensamento popular a respeito do assunto. 2 Coríntios 5,10. E perceba, a gente está no Antigo, no Novo Testamento. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Responsabilidade humana. Quer dizer que o mal que eu fiz e o bem que eu fiz, isso vai me gerar uma espécie de galardão. Que ninguém tem certeza do que seja, mas vai. Êxodo, capítulo 8, versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. E o próximo versículo está muito relacionado. Capítulo 7, versículo 3. Voltando um pouquinho no texto. Eu, porém, Deus falando, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, calma aí. Foi Deus que endureceu o coração do Faraó? Ou foi o Faraó que endureceu o seu coração e não deixou ir o povo? Porque a mim parece que o texto está afirmando as duas coisas. Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Um texto muito nítido, dizendo que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter, e que Deus tem compaixão de quem Ele quer ter. Logo, quem Ele não quer ter, Ele não tem. Porque Ele é Deus e não deve satisfação para nenhum de nós, nem para você, nem para mim. Salmo capítulo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Significa que não tem nada que aconteça no céu e debaixo do céu, no universo, ou se você acreditar no multiverso, não tem nada que aconteça que de alguma forma Deus não quis que aquilo acontecesse. E esse querer de Deus não quer dizer que Deus se agradou quando tal coisa aconteceu, mas que ela só aconteceu porque Ele decretou que ela acontecesse, ou, como dizem algumas confissões, porque Ele decretou permitir. Uma forma de tentar juntar duas coisas, mas é tudo um grande mistério. Só que a gente vê nitidamente a Bíblia afirmando as duas coisas. Deus totalmente soberano, suas criaturas totalmente responsáveis ao mesmo tempo. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Quer dizer que Deus faz o que Ele quer usando quem Ele quiser e não tem ninguém que consiga nem questionar o porquê Ele está fazendo isso. Entende? Nós não temos autoridade, estamos no universo criado por Deus e Ele faz o que Ele quiser, inclusive com a gente. Você goste disso ou não, é o que a Bíblia ensina. Abordar de qualquer outra forma, usando tradição ou qualquer outra coisa, uma manipulação, dando um jeitinho no texto, é não ser honesto com a interpretação bíblica. É não ser honesto com a própria palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, do versículo 37 ao 38, só 2 versículos. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Ou seja, quem é que pode dizer uma coisa e essa coisa está contrária ao desígnio de Deus? Esse é o sentido disso aqui. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E mal aqui não é o mal existencial,
É o mal de um acontecimento, uma coisa que aconteceu. Uma guerra, uma peste, uma fome, coisa do tipo. Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Atos 4, 27 ao 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Ou seja, toda essa galera aqui responsável por tudo que fizeram com Jesus. Mas olha o restante do versículo. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Em outras palavras, a morte de Jesus foi predeterminada por Deus. Só que os agentes que promoveram essa morte, inclusive Pilatos que lavou as mãos, então a responsabilidade bíblica ela se aplica também para casos de omissão. Lavar as mãos não adianta nada. Aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Assim como os gentios que mataram Jesus, os fariseus e seus asseclas, judeus, na época, que mataram Jesus. Todos são responsáveis. Todos, sem exceção. Só que Deus que determinou que isso aconteceria. Como é que junta as duas coisas? Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Paz e mal em um paralelismo antitético. Quer dizer que o mal aqui quer dizer o oposto de paz, então é guerra, nesse sentido. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, as coisas boas ou as coisas ruins. As coisas que são interpretadas por mim, por você como boas e aquelas que nós interpretamos como más. Amós, capítulo 3, versículo 6. Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Ou seja, imagina no cenário antigo que as cidades eram muradas e ficava um sentinela na muralha com uma trombeta, se ele visse uma ameaça, ele tocava. Então, né, em outras palavras, tem como a trombeta ser tocada sem que o povo que está dentro das muralhas fique com medo? Não, porque eles sabiam do que estava vindo. Essa é a resposta implícita, é não. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Qual a resposta implícita também? Por paralelismo sinônimo? Não. Quer dizer que qualquer mal que aconteça na cidade, Deus determinou que ele aconteceria. Durma com um barulho desse. Como é que você explica essas coisas? Atos 2, 23. Sendo este entregue, ou seja, Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aqui a gente tem os dois elementos, né, que vai dividir calvinistas e arminianos. Arminianos mesmo, não pelagianos. O pessoal fala que arminiano defende livre-arbítrio. Não defende. Quem defende livre-arbítrio é pelagiano. Mas olha aqui essa diferença. Entregue pelo determinado desígnio, ou seja, Deus quis e determinou aquilo, a vontade de Deus, e presciência de Deus, o conhecimento prévio de Deus. Ao mesmo tempo, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Responsabilidade humana. Aqui a gente viu as três coisas, né, no caso. Soberania divina, pelo desígnio, pela determinação, também pela presciência, e também vimos a responsabilidade das criaturas. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até o bem que a gente faz, ele só é feito porque Deus operou isso em nós. Quer dizer que se ele não fizesse, nós não praticaríamos o bem. Só o mal. Só o mal. Igual o universo, se ele não fosse governado pelo Logos de Deus, o verbo da vida, Jesus, o universo todo entraria no caos. Para que ele não entre no caos e haja uma ordem para que as leis universais funcionem, Jesus precisa estar ali atuando. Da mesma forma como é ele que efetua em nós todo o bem que nós fazemos. Então a origem do bem não é
não é nossa, não somos nós. A origem de todo bem é Deus, aquele que é bom em essência. Lucas 22:22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, falando da traição de Jesus por Judas. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Responsabilidade humana. Mateus 26:24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Mas não foi Deus que determinou que ele ia nascer? E se foi Deus que determinou que Jesus seria traído por um dos 12 e ele escolheu Judas para fazer isso, como é que Judas é responsável? Como? Ah, não, Pedro poderia ter sido traidor? Não me parece ser bem isso na Bíblia, não. Então, para a gente encerrar, quero trazer algumas reflexões, algumas conclusões. Em primeiro lugar, acho que eu deixei bem claro, e por isso que eu trouxe tantos versículos, a Bíblia claramente afirma as duas coisas. Entende? Você não precisa abrir mão da responsabilidade das criaturas. Você não precisa abrir mão da ideia de você buscar a santidade, de você fugir do pecado, de você ter que buscar a Deus e você ser responsável pelo bem que você faz ou pelo mal que você faz. E como nós vimos aqui, se até o bem que nós fazemos vem de Deus e nós também ganharemos um galardão por esse bem, por que nós não seríamos julgados pelo mal que nós fazemos se nós também ganharemos um galardão ou um juízo por esse mal? Você não precisa abrir mão dessas coisas para afirmar que Deus é soberano sobre tudo. Assim como você não precisa e não deve abrir mão da soberania divina para afirmar que o homem, que todas as criaturas, até os anjos de Deus, são responsáveis por tudo que eles fazem. E sabe por que você não precisa abrir mão disso? Porque a Bíblia não abre. O Espírito Santo não está preocupado com essa aparente contradição, com esse aparente paradoxo que existe nas Escrituras. E há uma tensão, sim, entre esses versículos, entre essas duas verdades bíblicas sendo ensinadas aqui. Soberania divina ou responsabilidade humana? Meu irmão, as duas coisas são bíblicas. Essa é uma doutrina bíblica que desafia a lógica humana. Isso é algo muito bonito na doutrina calvinista. No sistema teológico ensinado por João Calvino na Reforma, que começou com Eurico Zwinglio e se desenvolveu com João Calvino. Por isso que ficou sendo chamado de calvinismo, mas é basicamente a teologia principal da Reforma Protestante. Já que a Reforma, embora tenha começado com Lutero, ficou muito restrita lá, nos círculos do Sacro Império Romano Germânico, a atual Alemanha. Mas Calvino, até mesmo por meio de contrabando de batatas, ele colocava livros teológicos ali, bíblias traduzidas, mandando para diversos países do mundo, disseminando a doutrina reformada, o protestantismo. O calvinismo é isso. Não é uma seita inventada por alguém, sei lá o quê. É isso. Mas é muito difamada, porque geralmente as pessoas olham para alguém afirmando a predestinação, a soberania divina, e dizem isso tem que estar errado, porque os homens são responsáveis. E sim, os homens são responsáveis, mas não é por isso que a soberania divina está errada. A Bíblia afirma as duas coisas. E aqui é um momento bonito da teologia da Reforma, em que eu preciso sujeitar a minha racionalidade à palavra de Deus e dizer: eu não consigo juntar duas coisas. Só que eu não posso negar nenhuma delas. Porque a Bíblia nitidamente sabe que existe esse problema, essa dificuldade da gente interpretar. Porque olha só, Romanos 9, 19 ao 21. Tu, porém, me dirás, e aqui a gente vai ver, literalmente, a Bíblia trazendo esse questionamento que a gente está tendo aqui agora. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? Ou seja, do que Deus ainda reclama? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Em outras palavras, se ele predetermina tudo, do que Deus está reclamando?
Quer dizer que quando alguém peca, isso também não estava escrito? É isso que está escrito aqui em Romanos. É exatamente o que a gente está falando nesse vídeo. E aí a gente pensa que a Bíblia vai responder, mas ela não responde. Olha o que ela fala. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Em outras palavras, coloque-se no seu lugar. Você é uma criatura de Deus. Você está no universo de Deus. Você está no mundo de Deus. E Deus faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Daniel fala que o coração do rei é como águas diante do Senhor e Ele o guia para onde quiser. Salmos. Então, entenda. Você não tem problema com a predestinação. É que você sabe que você é responsável pelo mal ou pelo bem que você faz. Certo? E se você crê na predestinação, por favor, não abandone a ideia de responsabilidade humana. Senão você vai criar uma heresia, sim, aí você vai criar uma heresia com origem calvinista. Muito cuidado. A teologia bíblica, embora a gente de fato use a razão, métodos de interpretar, tem um momento que a gente precisa reconhecer. Olha, a própria Bíblia está dizendo aqui que eu não tenho capacidade nem autoridade para perguntar por que Deus faz o que faz como Ele quer. Eu não sou capaz de entender. Mas, se a própria Bíblia reconhece o problema, é porque as duas coisas são reais. Se restou alguma dúvida, deixe um comentário perguntando, tente esclarecer que eu vou responder o mais breve possível. Inscreva-se no canal se você gosta desse tipo de vídeo e quer receber os próximos, uma notificação na sua página do YouTube ou coisa do tipo. Deus abençoe sua vida, sua família, seus amigos e até a próxima.